Glórias a Deus, amém, aleluia. Mais esta oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, né? Estamos aqui começando essa live, né? No nome do Senhor, para trazer aos irmãos uma palavra amiga, uma palavra reveladora aos nossos corações, né? Que Deus possa nos cobrir, nos encher. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela vida das pessoas que têm acompanhado, né? Das pessoas que têm acompanhado essa live e têm dedicado tempo, né? E se disposto, né? A compartilhar dessa mesa que é preparada para os filhos de Deus, né? Essa é a forma que o Senhor deu para nos encontrarmos, né? E nós vamos aqui meditar um pouquinho na palavra do Senhor, mas antes eu quero fazer uma oração, amém? Quero fazer uma oração por você, para a sua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos, Senhor. E nós nos apresentamos a Ti, Pai. Neste momento, nesta mesa preparada, mesa de encontro entre seus filhos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que prepara lugar, é aquele, Pai, que nos coloca, Senhor, diante de situações, Pai, para que nós estejamos dispostos a enfrentar. E eu peço ao Senhor, dá força para esse irmão, para essa irmã, na família dele, para poder, Pai, continuar a batalha. E que nós venhamos, Pai, a aprender de Ti nesses minutinhos que nós estamos aqui. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Irmã Nazaré, mulher de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir a palavra nesse momento, né, para a gente ganhar tempo. Eu estabeleci ali um tempo para a gente ficar junto nas terças-feiras, né, um tempo de 35 minutos no máximo. Nesse tempo a gente vai aprendendo, vai comungando um pouquinho aí das virtudes do Senhor. Glórias a Deus. Você que tem a Bíblia na sua casa, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler aqui. Amém? Eu vou ler do 1 até o 4. Até o 5. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glórias a Deus. Esse aqui já é um princípio da profecia, né? A profecia, ela tem que edificar, ela tem que exortar e ela tem que consolar. Glórias a Deus. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Presta atenção. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aleluia! Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor aqui. Então aqui nós já podemos introduzir para a vida dos irmãos que estão nos acompanhando. Aqui nós podemos introduzir o seguinte. Eu vou falar um pouquinho sobre um princípio, né? O princípio da profecia, né? O princípio da profecia, mas não é o princípio da profetada, né? É o princípio da profecia. A profecia é bom e é de Deus, né? Ela vem do coração de Deus.
Só que a profecia, ela vem, a alcunha da profecia, ela vem ancorada em 3 alicerces, né? O propósito dela, o propósito da profecia está aqui na palavra, é edificar, está aqui, edificar, exortar e consolar. Glórias a Deus. Então, edificar, exortar e consolar. Aqui não está falando nada em relação ao amanhã, né? Não está falando nada, porque tem gente que às vezes procura o profeta, para o profeta falar se a viagem que ele vai fazer de avião, se o avião não vai cair. Amém? Às vezes o profeta ele fica numa situação até, né, embaraçosa, e a gente vai entender na palavra de Deus que o profeta ele tem que ser fidedigno à palavra do Senhor, né? Porque se ele não for fidedigno à palavra do Senhor, o Senhor, conforme diz a palavra, ele envia até um espírito de confusão e ele fica ali no meio dos profetas para dar profetada. É um espírito de engano, né, que vai confundir a cabeça daquelas pessoas que ouvem a profecia. Então presta atenção. O propósito da profecia é edificar, exortar e consolar. Então ele tem que vir acompanhado de edificação, né? Você está alicerçado na rocha, continue firme, está edificando, exortando, tome cuidado, porque você não pode tomar dessa água, porque senão você vai morrer. E consolar, você não está sozinha, Deus é contigo. Não está falando, olha, é o seguinte, você veio me buscar para aprovação se esse homem vai ser de Deus para a sua vida. Aí, às vezes, a pessoa leva o namorado lá para ver se o profeta aprova aquele namorado. Então, na verdade, ela está com ansiedade do futuro para ver se esse namorado não vai bater nela, não vai agredir ela, não vai enganar ela, não vai trair ela, não vai um monte de coisa. Então, na verdade, ela está criando expectativas e quer usar o profeta para aliar as suas esperanças, aquelas das quais ela alimenta dentro de si. Amém? Glórias a Deus. E aqui na palavra, essa aqui é só uma introdução, a gente nem entrou ainda exatamente ali na palavra, mas vamos lá. Então, presta atenção nisso que eu vou falar. Às vezes nós sabemos que Deus nos ama, certo? Mas às vezes a gente acha assim, presta bem atenção. Deus fala comigo por meio da profecia, Deus fala comigo por meio da palavra, que é a verdadeira profecia. Deus usa pessoas ali, usa pessoas aqui, amém. Deus faz tudo isso. E às vezes nós tentamos atrair a atenção de Deus, mirando em nós mesmos. Eu vou explicar isso melhor, presta atenção. Nós estamos preferindo aqui manifestar de forma às vezes extravagante, de forma aparecida, amém? O quanto nós nos sentimos amados por Deus, ao invés de manifestar de forma consciente o quanto Deus amou as pessoas. Glórias a Deus. E eu vou tentar explicar melhor. Às vezes nós fazemos o quê? Às vezes a gente olha, eu sou tão protegida de Deus, eu sou tão protegido de Deus, eu sou tão amado de Deus, e às vezes nós centralizamos esse amor tanto, né, em Deus, ao invés de manifestar de forma consciente o quanto Deus ama, não apenas você, o quanto Deus ama as pessoas. Então essa é a forma correta de pensar. Não a forma de pensar, olha, o quanto Deus... Presta atenção nisso, vou dar um exemplo para você poder entender. Às vezes a pessoa fala assim, olha, Deus me ama muito, Deus me livrou de tal situação. Isso, ela está edificando a si mesma. Eu vou falar em línguas estranhas, presta atenção. Vou falar o que significa as línguas estranhas aqui para você poder entender. Então, às vezes, a pessoa está assim, olha, Deus me livrou desse problema. E eu sou grato a Deus por isso. Amém. O problema é quando nós não manifestamos de forma consciente o quanto Deus me amou, mas amou as pessoas. A gente acha que deve usar Deus só para isso. Então, a gente usa Deus assim, Deus me ama, Deus me amou, Deus me livrou.
Então a gente quer usar Deus para os nossos deleites, mas não quer manifestar de forma consciente o quanto Ele ama a todos, de uma forma geral. Deus ama a todos. Amém? Você está conseguindo compreender até aqui? Então nós estamos preferindo às vezes celebrar a alegria de estar sendo amado por Deus do que assumir uma responsabilidade de traduzir esse amor no meio das pessoas. Ao invés de confraternizar a alegria de ser amado por Deus, você e eu deveríamos manifestar esse amor de uma forma consciente, né? Mostrando que esse amor de Deus, ele é manifestado na vida de todos, não apenas naqueles que amam a Deus, não apenas naqueles que dizem que amam a Deus, que buscam a Deus, que é profeta de Deus, que fala em línguas. Não, mas o amor de Deus de forma geral, porque o sangue do Senhor, ele não foi derramado somente para crente. O sangue do Senhor não foi derramado somente para pastores, somente para homens que oram, mulheres que oram. Não, mas é para todos. Tá vendo que às vezes a gente conhece tanto a Deus, mas tem pouco relacionamento com o Pai. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Então é isso. Então o falar aqui em línguas estranhas, conforme a palavra do Senhor, ele só edifica a si mesmo. Ele só busca uma... Tem gente que faz de tudo. Vou falar em línguas estranhas, eu quero falar, blá, 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 e começa a querer falar em línguas estranhas. Presta atenção nisso. O falar em línguas estranhas, conforme a palavra, edifica a si mesmo. Mas o de profetizar, ele edifica quem? O coletivo. Ele edifica a igreja. Então, por que se preocupar tanto com o falar em línguas estranhas quando o de profetizar é maior? Porque o dom de profetizar, ele edifica a todos. Ele não se preocupa apenas consigo, mas ele busca uma fé para explanar o amor de Deus de uma forma ampla e não apenas restrita, mas irrestrita. Glórias a Deus. Você está entendendo um pouquinho aqui? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Então, muitas pessoas, elas procuram o profeta, né? Eles procuram um profeta para o profeta adivinhar o futuro delas. Então, isso é egoísmo, né? Isso é egoísmo puro. Né? A pessoa, ela se preocupa, olha, ela busca a Deus para Deus resolver os problemas dela. Os problemas dela. Ó Deus, é o seguinte, eu meti o pé na jaca, eu não sei se o senhor está nessa aí. Aí ele vai procurar o profeta para isso. Né? Ele procura o profeta para ver se o profeta aprova, e ele tem picos de ansiedade, já falei sobre isso, não vou entrar muito em detalhes. Então, ser profeta é de Deus, amém, é de Deus. Mas o grande problema é que às vezes o profeta, ele se sente às vezes até constrangido, né? Não é constrangido a palavra, ele se sente às vezes inibido, alguma coisa. Vem a pessoa falando, olha, profeta, eu estou com esse homem de Deus aqui, eu estou com essa mulher de Deus, é ou não é? Fala para mim. Aí às vezes o profeta, ele se sente impelido ali para falar o que a pessoa quer ouvir. Isso aí é perversão, isso não é de Deus. Porque a profecia, o dom profético da profecia, né? O princípio da profecia, ele tem que ser acompanhado de edificação, de exortação e de consolação. Ele não tem que falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Tu lembra de Acabe? Os profetas lá do rei, os profetas de Acabe, falou assim, ó, vai Acabe nessa peleja aí, que é de Deus essa peleja aí, você vai ganhar. Um espírito de engano estava no meio daqueles profetas. Amém? Aí levantou Micaías. Micaías falou, olha, o que seu ouvido quer ouvir? Seu ouvido quer ouvir que Deus é contigo? Então Deus é contigo, vai lá, peleja sua. Não, fala direito, Micaías. Direito é o seguinte, que você não está no caminho reto, você envergonha o nome do Senhor, e por isso você vai ser derrotado. Amém? Aí Micaías fala isso, o rei olha para Josafá, para outro aliado, e fala assim, ó,
vamos prender Micaías e é o seguinte: Micaías, você vai ficar preso até que eu volte em paz. E Micaías falou: se você voltar em paz, Deus não é na minha boca. Isso é ser profeta. Isso é ser profeta. Resultado, o rei morreu. Amém? O rei de Israel morreu. Esse foi o ponto. O alicerce aqui da palavra é esse. Então, hoje em dia, o profeta, ele está ali, ó, comprometido. Às vezes, tem profeta que está corrompido. Isso não é profeta, irmão. Isso não é profeta, isso é profetada. Eu vou falar bem ali, vou falar isso, porque ó, isso não é profeta, não é pastor, não é nada. Isso é mercenário. São mercenários ambulantes que usam da palavra de Deus. Eu nem falo um pouco nessas pessoas aqui. Não vamos nem perder tempo aqui. Então, muita gente, não é o nosso caso. Você não deve assim. Tem gente que procura o profeta para o profeta adivinhar o futuro. Não. Pelo amor de Deus. Eu vou contar uma coisa aqui para você e presta bem atenção. Um dia, uma certa pessoa, foi no culto e o homem lá de cima, um homem lá do púlpito, falou assim: ei, vem cá. Chamou lá na frente: vem cá. Aí falou assim: olha, você vai... Começou a falar em línguas estranhas. E falou assim: você vai viajar nos próximos dias? Não. Você tem uma viagem aí para você fazer? Não tem não, senhor. Mas alguém aí da sua família está pretendendo viajar? Ele falou: não tem nada em vista. Aí o suposto profeta lá de cima lá viu que não tinha jeito. Ele falou: ó, receba esse mistério. Amém? Receba esse mistério. É assim que as pessoas estão: receba esse mistério. Aí a pessoa falou em línguas estranhas lá: eu não entendi nada, eu vou buscar o quê? Eu vou entrar bem no cerne aqui da questão, presta atenção. Se eu não tiver uma consciência aqui de eternidade, o tempo vai te corromper. Então presta atenção, se você não tiver uma consciência que você foi feito em eternidade, o tempo vai deixar você louco. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe qual homem você vai casar, qual mulher que você vai casar, qual trabalho, se você vai rico, vai ser pobre. Então, o tempo vai deixar você louco. Então, você tem que ter uma consciência de eternidade. Que tudo que está acontecendo faz parte de um processo para que Deus trabalhe e extraia o melhor de você. Por meio de quê, pastor? Não do poder de Deus. Por meio das virtudes de Deus na tua vida. É por isso que são manifestados os filhos de Deus, por meio das virtudes que Ele coloca em nós. Amém? Que nós já fomos feitos dessa natureza. Quais são essas virtudes? Amor, graça e comunhão. Glória a Deus. Nós não vivemos, já falei isso aqui, nós não vivemos de milagres, nós vivemos de princípios, de virtudes. Nós vivemos de comunhão, nós vivemos de graça, nós vivemos de amor. É pelo amor que é manifestado o Filho de Deus, não é pelo poder. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Tem muitas pessoas que curam, estende a mão, curam, o milagre acontece, mas elas às vezes pecam em comunhão, pecam em graça e pecam em amor. Porque os dons são irrevogáveis. São irrevogáveis. Mas os frutos, eles são adquiridos. Tem muita gente com dom de Deus, mas sem nenhum relacionamento com Deus. Glória a Deus. Vamos lá, para eu não me perder. Então, tempo não cura tudo. Tem gente, o tempo vai curar. Tempo não vai curar. Você tem que ter uma consciência de quê? De eternidade. Não fica ansiosa. Ansiedade é pensar na quarta-feira, e hoje é terça. Ansiedade é falar assim, acabou o arroz e agora eu tô frito, não sei mais o que eu faço. E às vezes vai orar a Deus, agora falar a Deus é o seguinte, acabou o arroz. Ao invés de orar a Deus, falar: Deus, eu agradeço, porque mesmo diante das situações, eu me mantenho em comunhão com o Senhor. Mesmo diante das dificuldades,
o meu espírito, ele não se desfaleceu diante do opróbrio, diante da... Eu ainda tenho... Porque a nossa vergonha não é não ter o que comer. A nossa vergonha é não ter o que repartir. A nossa vergonha é não ter o que repartir com o nosso irmão. Até um ombro amigo você pode repartir. Glórias a Deus. Até uma lágrima bem chorada você pode repartir e compartilhar. Então, quem que prometeu... Irmão, presta atenção, minha irmã. Quem que prometeu o futuro para você? Quem que prometeu pensar na quarta-feira se hoje é terça? Quem que prometeu pensar na semana que vem, em 2022, do que pensar no hoje, na transformação do hoje? Quem prometeu isso foi o próprio Satanás. Quando ele falou assim para Eva, falou, Eva, Deus falou o que para você? Ah, Deus falou para eu não comer do fruto. Eva, mas se você comer, você será. O diabo jogou Deus para o futuro. Você será. Amém? Deus falou assim, você é. O diabo falou assim para Eva, você será. Glórias a Deus. E aí, esse será, você será, faz você buscar profecia de tudo quanto é lado. Porque vive ansiosa, vive ansioso, vive buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus que vá falar aquilo que ela quer ouvir, porque ela não aguenta mais pensar no futuro. Na verdade, ela nega para si mesma. Ela fala assim, não, eu não estou ansioso pelo futuro. Não, eu estou confiando em Deus. Não, eu confio em Deus, confio em Deus. Só que você percebe que aquilo ali é um combustível que logo acaba. Ela não tem consciência de eternidade. Ela tem consciência que ela vai dormir e amanhã ela acorda. E eu não sei como que eu vou acordar. E ela fica ansiosa. Amém? Então a ansiedade, ela está totalmente ligada e associada ao amanhã. Glórias a Deus. Então, sem a consciência da eternidade, não é vida. Você só está existindo. Você não está vivendo, você está existindo. Glórias a Deus. Amém? Existe uma diferença grotesca entre existir e viver. Deus quer que você viva. Deus não quer que você dure. Não. Deus quer que você permaneça. Deus não quer que você olhe para a sua idade e fale assim, eu já sou velha. Eu já sou velho. O Senhor, com 30 anos, começou seu ministério. O Senhor fez. Eu já tenho uns 60, 50, 40, tanto. Eu já tenho tanto e nada. Deus não quer que você faça isso. Porque Jesus, ele começou com 30 e morreu com 33, e você já está vivo aqui, porque tem um propósito. Você pode começar agora. Você pode começar agora. Porque não se trata de existir ou deixar de existir. Desculpa. Se trata de viver e permanecer. Deus não quer que você dure 50 anos. Deus não quer que você... Tem gente que dura 100 anos. Vive 100 anos. Dura 100 anos, mas não vive 2 anos. Às vezes ele dura 50 anos na grosseria. Dura 50 anos no orgulho. Dura 50 anos na expectativa. Dura 50 anos com cabeça dura. Não é flexível. Não é amável. Não desenvolve as virtudes de Deus. Ele dura, mas ele nunca viveu. Ele só existiu, mas nunca viveu. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Então, não se trata de viver muito. É viver intensamente. É viver com convicção de eternidade. Sabe o que Deus quer na sua vida? Deus quer que você viva intensamente todos os dias. Viver de forma intensa. Não existir por existir. Não existir para contar as estrelas do céu. Amém? Não existir porque hoje é segunda, hoje é terça e amanhã é quarta. É esse coronavírus que não passa e tal. Não. Deus quer que você viva de forma intensa. Todos os dias da sua vida. Porque é assim que Ele te fez. Aleluia. Preste atenção nisso.
Morto, a pessoa que está morta, a pessoa que vive do futuro, quer o futuro, ele não fala. Na verdade, ele fala uma língua estranha. E agora, essa língua estranha que ele está falando não está edificando nem ele mesmo. Eu vou dar, na verdade, uma dica. Presta bem atenção. Tem muita gente falando línguas estranhas, né, dentro de suas casas, dentro de suas famílias. Uma língua estranha que ninguém entende. Ele está morto e quer que todo mundo morre. Tem gente falando língua estranha. Como que vai entender uma língua estranha? Presta atenção. Tem a palavra. Você pode falar língua estranha, desde que haja o quê? Revelação. Glórias a Deus. Por isso que a profecia, o dom da profecia é maior do que o de línguas estranhas. Presta muita atenção. Seria muito oportuno se você, na sua casa, na sua família, você que é casado, você que é casada, você que tem sua mãe, tem seu pai, tem seu filho, tem sua filha, no momento de alteração de voz, no momento de discussão, xingou, falou uma bobagem, fala, peraí, eu não estou entendendo, você está falando em língua estranha, você pode traduzir para mim o que você está querendo dizer? Amém? Ao invés de bater boca com alguém que alterou e falou uma coisa que você não entendeu, né? Para não corromper o relacionamento, você fala assim, calma, você está falando uma língua estranha que eu não estou conseguindo entender. Você pode traduzir para mim o que você está querendo falar? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma língua estranha. Então, Deus não quer que nós nos comuniquemos estranhamente. Deus quer que a nossa fala seja de entendimento. Então, se você for falar a língua estranha dentro da igreja, 1, 2, 3, falo, e que haja tradução daquilo. Senão, se todo mundo for buscar ali, só vai estar edificando a si mesmo. E dentro de casa está a mesma coisa. Tem pessoas dentro de suas famílias a mesma coisa. Tem pessoas que falam bonito na igreja, até interpretam. Mas chega em casa, é uma patada que só. Chega em casa, parece que a cavalaria abriu a porteira, a cavalaria passou. É coice em cima de coice. Porrada em cima de porrada. Relincho em cima de relincho. Então, uma língua estranha. Glórias a Deus. Tá vendo, irmão? Tá vendo, minha irmã? Essa é uma palavra que edifica. Uma palavra que eu tô falando aqui, que não adianta falar blá, blá, blá. Lá um monte de língua lá. Falar bonito, ficar bonito diante dos irmãos. Gravado, tá lá, beleza. Mas chega em casa, a esposa não entende nada do que ele tá falando. Não é não entender no sentido... Ela fala assim, foi com esse daí que eu casei? Meu Deus, eu tinha casado com um homem romântico, com um homem bonito, com um homem assim com palavras bonitas. Ó, meu amor, você é o colírio dos meus olhos. Passou tantos anos, olha, parece que ele está falando com um animal, com um bicho. Parece que ela está falando com um bicho, com um animal. Então é uma língua estranha. Tá vendo? Do que adianta desfrutar do poder dentro da igreja, né? Se as virtudes de Deus em casa, elas estão sendo dissipadas, elas estão sendo mortas. Aleluia. Glória a Deus, está sendo morta. Não está servindo de nada. Então existe aqui, eu coloquei algumas coisas aqui. Às vezes, essa pessoa, a pessoa às vezes ela profetiza, e ela às vezes é um profeta cínico. Ele é um profeta cínico. É aquele profeta. Sabe o que é o profeta cínico? É um profeta que ele profetiza e ele fica torcendo para o que ele falou dê certo, só para ele falar no final que ele tinha razão. Não casa aí, senão você vai quebrar a cara. Ai, tomara que quebra, tomara que quebra, tomara que quebra, tomara que quebra. Assim. Então é um profeta cínico, é um profeta que não tem compromisso com nada. Ele vive falando em línguas estranhas, ninguém entende nada. Então quer saber uma coisa boa? Até um combinado.
Você tem essa pessoa querida na família, se alterou, não altere com ele, porque às vezes nós temos uma mania de querer levantar a voz mais alto, né? Então, você não vale nada, é você que não vale, é você. Um querendo ganhar do outro. Então, quando alguém fala alto, você abaixa o tom de voz, né, e desarma, porque a voz mansa acalma o furor. Você abaixa o tom e fala assim: fulano, você pode traduzir o que você está tentando me dizer, que eu não estou conseguindo entender essa língua estranha. Amém? Amém, mulher de Deus? Amém, homem de Deus? Graças a Deus o cachorro aqui está dando uma latida, mas vai aí, né? Vamos junto. É bem simples, irmão. Não tem nada de preparação, nada. É uma coisa assim que Deus vai... Glórias a Deus. Então nós temos que assumir a singeleza da nossa vocação profética, né? Nós temos essa vocação profética e nós temos que assumir isso. Amém? Essa vocação profética em Deus. Glórias a Deus. Está dando um tilt aí. Glórias a Deus, mas vai estar sendo conectado. Está restabelecendo aí a conexão. Amém? Amém? Glórias a Deus. Então, só para eu botar um ponto final aqui, né, nessa nossa conversa. Não tem discussão. Então, assim, você é a pessoa que é transformada por Deus, né? Você é transformada por Deus, você entende esse processo de transformação e você não teme. Você não teme. Glórias a Deus. Minha esposa está me lembrando que acabou meu tempo. Deus abençoe. Depois eu volto aí com mais... Tem muito mais coisas aqui, irmãos, para a gente poder falar, para a gente poder conversar, mas na próxima live a gente vai entendendo. Amém? Então não tente falar em língua estranha, quando na verdade você não está entendendo nada o que Deus quer para a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar um pouquinho? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos, nós nos recolhemos, Senhor, diante da tua presença. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha transformar as vidas de cada um dos irmãos, que o Senhor venha falar, Pai, a cada um deles. Meu Pai, no nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, descansada no Senhor. Fale conosco ainda mais, Senhor, durante o nosso sono. Que o Senhor venha produzir em nós o que eu queria a tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos nós dizemos amém. Amém? Deus abençoe.